Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal O Advogado de Família. E meus amigos, o vídeo de hoje está imperdível. Você empresário e empresária que está sempre atento às novidades legislativas, não pode ficar de fora dessa. Hoje eu vou abordar um assunto extremamente sensível, que vocês sempre estão em busca de conhecimento, não só você cidadão, mas principalmente você operador da lei. Como se dá o divórcio do empresário? Aliás, a divisão das cotas sociais, como a nossa legislação trata deste assunto? Vou te trazer esse aspecto à luz do nosso Código Civil vigente, mas, sobretudo, as mudanças que estão por vir na nossa legislação. O novo Código Civil e os impactos na partilha das cotas sociais. Então fica comigo, meus amigos, até o final desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilha esse vídeo, porque vem notícias e informações aqui de primeira linha. Bom, meus amigos, para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniel Pacheco, sou advogado especialista em divórcios de alta complexidade, principalmente esses envolvendo aí a briga, a disputa por empresas, por acervo patrimonial volumoso, mas sobretudo com questões controvertidas, questões espinhosas. É isso aí que eu faço, é isso que eu gosto de fazer. Então, se você tem algum problema quanto a isso, saiba que pode contar comigo para análise do seu caso. Mas o tema do vídeo de hoje, eu vou direto ao ponto, é assim que eu me comunico, não gosto de enrolar, é quase como uma live aqui esse vídeo. Eu vou abordar aqui as mudanças sensíveis que o novo Código Civil, que está por ser aprovado ainda em 2025, e já deixo o convite para vocês aqui em cima em algum momento nessa tela que vai aparecer, para que vocês assistam. Eu já fiz alguns conteúdos, já fiz algumas lives abordando os aspectos que vêm por aí do novo Código Civil, que são muito importantes. E informação importantíssima, tá? Vindo de um dos autores do Código Civil. Pouquíssimas alterações serão feitas no novo projeto. Aliás, no que toca ao capítulo do direito das famílias, provavelmente nada se alterará. Nada. Então isso é muito importante. Então o PL número 4 de 2025, assim denominado como novo Código Civil, basicamente se mantendo inalterado. Então, se ele for aprovado, muitas das mudanças que eu vou comentar com vocês aqui hoje, que eu já venho comentando aqui desde o início deste ano, 2025, serão mantidas na íntegra, meus amigos. E isso vai impactar diretamente nos divórcios, mas, sobretudo, na partilha dos bens, partilha das cotas sociais das empresas. Então, você que é empresário, você que é empresária, você que é cônjuge de empresários, fiquem atentos a essas informações que eu vou dissecar com vocês aqui agora. Bom, antes de qualquer coisa, meus amigos, eu quero fazer um rápido esboço aqui de como é que funciona basicamente um divórcio que envolve no acervo patrimonial deste casal empresas, ativos empresariais. A primeira coisa que nós temos que analisar quando recebemos um caso que envolve empresa é basicamente qual o regime de bens deste casamento e a data da constituição desta empresa ou do ingresso deste cônjuge na sociedade, se posterior ou anterior ao casamento. Isso é padrão, é básico, que o advogado tem que tomar conhecimento para entender se estas empresas, se estas cotas sociais, elas serão partilháveis ou não, se elas integrarão o acervo patrimonial do casal ou não. E evidentemente que o regime de bens é que vai dizer se estes ativos eles são comunicáveis. Quais são os regimes de bens atuais que comunicam? Então, aqueles já conhecidos, regime da comunhão universal de bens e regime da comunhão parcial de bens. Mas, basicamente, é isso, é essa a nossa análise no contexto de um divórcio que envolve partilha de empresas ou análise de empresas. Qual é o regime jurídico desse casamento e quando é que essa empresa foi constituída ou ainda quando é que este cônjuge ou companheiro ingressou nesta sociedade. Então essas são as duas primeiras perguntas centrais que nós temos que analisar. Terceiro ponto, qual é a natureza jurídica desta empresa? Ela é uma empresa limitada, uma empresa de capital aberto, ela é uma companhia ou ela é uma microempresa
ou se trata apenas de um microempreendedor individual? Isso sim tem relevância, meus amigos. Por quê? Porque a depender da natureza jurídica desta empresa, o que vai ser partilhado aqui não serão os ativos da empresa, não será o patrimônio da empresa, e sim apenas um quantitativo referente às cotas sociais dessa empresa. Isso é muito importante, inclusive você, colega advogado que está me assistindo, ter este entendimento. Então, por exemplo, se você recebe no seu escritório alguém que é casado com um MEI, microempreendedor individual, ou um ME, microempresário, o que se partilha aqui não são cotas sociais. A gente não fala em cotas sociais. Aqui a gente fala realmente no patrimônio da empresa. Por quê? Porque não há distinção entre os ativos empresariais e os do CPF, por exemplo, da pessoa física. Aqui há confusão total de patrimônio, tá? Então, o microempreendedor individual, ele não tem aqui o CNPJ dele não traz uma espécie de blindagem patrimonial para ele. Não. Então, se o cara é um operador de máquinas, digamos assim, mas tem um CNPJ de MEI, não significa que ele tem uma empresa. Então, o próprio conceito de empresário, ele tem que ser revisto, no caso a caso, né? Agora, se o cara tem realmente uma transportadora, tem sócios, é uma empresa limitada, evidentemente que aqui nós estamos falando de cotas sociais. E aí o que vai ser apurado, se ela realmente é uma empresa que vai integrar o patrimônio comum deste casal, o que vai ser apurado aqui para a partilha são as cotas sociais e o quanto elas valem. Então, meus amigos, superados esses conceitos que são básicos, triviais para qualquer um que opera o direito, né? Qualquer um que se defronte com um divórcio que envolva empresa, nós temos que entender agora quais são os pontos controvertidos, alguns deles que eu vou te explicar, e por que o novo Código Civil vai trazer aqui um choque de realidade brutal no que hoje a jurisprudência, aliás, está, entre aspas, pacificada, pelo menos no STJ, em relação à partilha desses ativos patrimoniais. Avançando um pouco o tema aqui, hoje, basicamente, meus amigos, o artigo 1660 do Código Civil de 2002, ele traz expressamente, e eu até vou abri-lo aqui, e ele vai dizer o seguinte, que entram na comunhão o seguinte, os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges, os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ou seja, pagos, aqueles bens que foram pagos, ainda que no nome só de uma das partes. Então esse aqui é um dos problemas. É aqui que as pessoas têm essa sensação de injustiça, porque, poxa, foi adquirido só em nome de uma das partes. E aí entra aquela questão muito delicada da fraude à partilha, que é onde eu bato muito na tecla, é onde nós atuamos, é onde nós focamos nossas energias para combater a fraude à partilha. É quando um dos cônjuges se sente injustiçado. Por quê? A gente escuta muito falar disso. Ô, doutor, mas eu trabalhei a vida inteira. Fui eu que trabalhei, fui eu que comprei, tá tudo no meu nome, agora eu tenho que dar tudo para metade para minha esposa? Ou ainda, eu já ouvi do contrário também, não é um termo que está só ligado ao homem, tá? Ô, doutor, mas é tudo meu, eu tenho que dar metade para meu marido, ele não fez nada. Minha amiga, meu amigo, isso está ligado ao regime jurídico do teu casamento, tá? Você escolheu esse regime na hora do casamento. Ah, não, doutor, eu não escolhi, não. Eu nem sabia. Bom, se você não escolheu, você acabou de escolher. Porque se você não escolheu mudá-lo, você optou por este que é lhe apresentado automaticamente pela nossa lei. Então, isso é indiscutível, tá? Meus amigos, então assim, inciso primeiro é esse, e eu vou pular direto no inciso 5º do artigo 1660, que é o que nos interessa para a nossa discussão de hoje aqui. Os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Aqui, quando se fala em frutos dos bens comuns ou particulares, nós temos uma grande discussão, tá? Os frutos dos bens comuns ou particulares. E aqui eu começo a trazer a conversa para um outro tom mais técnico com vocês. Vamos agora trazer para um exemplo prático. Nós temos o João e a Maria, tá? Casados há 25 anos.
Mas o João ingressou em uma sociedade limitada, uma transportadora, tá? Há 30 anos. Então, 5 anos antes de conhecer Maria, João já era sócio em uma transportadora. Transportadora de família, né? Herdou o negócio dos seus pais, dos seus avós, ingressou nessa transportadora e aí conheceu Maria. Era uma transportadora pequena, tá? Tinha ali cerca de 3 caminhões. Então, João dirigia um, o pai dele outro e o avô outro. Mas eles juntos construíram ali um verdadeiro império. Após 30 anos de casados, essa transportadora do João e dos seus sócios, que já falecidos, o pai e o avô, já não estão mais entre nós, agora é dono de um império com 200 caminhões. 200 caminhões. Mas, depois de 30 anos de casados, João e Maria decidem se divorciar, certo? Construiu João, apesar de todo o esforço no meio empresarial e sucesso realmente na constituição da empresa, construiu um robusto patrimônio comum também. Casa de elevado valor, apartamentos, veículos, casa na praia, chácara, fazenda, enfim, João construiu patrimônio. Mas Maria se consultou com esses advogados aí, que prometem mundos e fundos, né? Vendem ilusão, e disse o seguinte: não, Maria, só um pouquinho. Mas foi você que ajudou o João na empresa, né? Ela vai dizer: não, doutor, na empresa não, porque a empresa era dele e dos pais dele, né? Dos avós. Não, Maria. Para ele trabalhar, não era você que passava a roupa dele, cuidava das crianças? Não, sim, é verdade. Para ele trabalhar, não é você que cozinhava em casa, Maria? Não, é verdade, doutor. Pois é, então essa empresa aí, ela só cresceu e só existe por conta de você também, Maria. E, meus amigos, este é o fundamento que se usa para se alegar que a valorização destas cotas sociais, ou seja, da empresa de João, que ocorreu durante o período do casamento, deve ser partilhado agora no divórcio. Ou seja, vamos partir então do princípio: a empresa é particular de João, a empresa não é partilhável em si, ok? As cotas sociais é que são comunicáveis ou não. Aqui nessa discussão, a empresa de João é anterior ao casamento, certo? Maria não tem direito a ingressar na sociedade, de forma alguma. Nunca ela vai ingressar na sociedade. Nenhum cônjuge ou companheiro tem direito a ingressar na sociedade. Isso por um princípio básico do direito empresarial chamado affectus societatis. Tá? Nenhum cônjuge ou companheiro ou alguém externo pode ser admitido na sociedade sem o aval de todos os sócios. Isso é um sistema de proteção à sociedade. Mas, no eventual divórcio, o que Maria teria direito é a indenização sobre o que valem as cotas sociais de João, principalmente agora em relação a essa valorização. E nós temos grandes doutrinadores que inclusive participaram da constituição do projeto de novo Código Civil, que defendem essa tese que eu acabei de exemplificar para vocês, de que Maria teria, por presunção do esforço comum decorrente do relacionamento deles, ajudado a valorizar a empresa. Então, estes 197 caminhões adquiridos durante o casamento, que a empresa de João já existia, na verdade, foi fruto do esforço comum entre as partes, e não da própria empresa, e não do esforço entre os sócios, e não de um fator econômico, como diz o STJ atualmente. Então veja que meu amigo, esta tese que eu acabei de dizer está indo para o novo Código Civil. Está indo. Então vejam, vou colocar na tela. A nova redação do artigo 1660 do Código Civil, que no caput permanece inalterado, ou seja, entram na comunhão em caso de regime da comunhão parcial de bens, ele vai introduzir 2 incisos muito importantes. Aliás, ele introduz mais, ele cria mais incisos que esses, tá? Mas 2 incisos são fundamentais. Ele vai introduzir o inciso 8º e o 9º.
O 8º vai dizer que agora passa a ser comunicável em caso de partilha o seguinte: a valorização das cotas ou das participações societárias ocorrida na constância do casamento ou da união estável, ainda que a aquisição das cotas ou das ações tenha ocorrido anteriormente ao casamento. Anteriormente ao início da convivência do casal, até a data da separação de fato. Ou seja, meus amigos, o inciso 8º, como eu já falei para vocês aqui em outras ocasiões, ele vem subvertendo totalmente a lógica do que já decidiu reiteradamente o STJ em outros julgados e é hoje a jurisprudência consolidada. Só que isso vai, meu amigo, totalmente, assim, de forma, ao meu ver, de forma injusta. Isso aqui não tem cabimento, não tem base legal nenhuma. Porque nesse exemplo que eu te dei, vocês vão concordar comigo. Onde é que o esforço, onde é que essa presunção de esforço mútuo, ou esforço comum do cônjuge ou companheiro, que com todo o respeito ao trabalho, eu sou um defensor disso, tá? Do trabalho invisível da esposa, do esposo, que às vezes a gente está numa sociedade plural e moderna, que também tem essa inversão de papéis hoje em dia, né? Onde é que esse esforço comum, meus amigos, pode haver contribuído para a aquisição de 197 caminhões, meus amigos? Aqui tem trabalho de sócio, tem trabalho de funcionários, uma transportadora de 200 caminhões, ela tem que ter aí, no mínimo, 300 funcionários. No mínimo. E aí você atribuir que esse fator de crescimento se deu pelo fato da esposa que cuidou da camisa e dos filhos enquanto o marido está indo trabalhar? Não estou dizendo que não, meus amigos, não estou dizendo que não tenha seu fator de contribuição, mas o que se está colocando no código agora é que a presunção é de que sim, de que houve esforço mútuo dessa cônjuge para o aumento da valorização da empresa. Então o que está se fazendo aqui é subvertendo a ordem. Então a gente vai ter um grande problema. O empresário, a empresária, porque vale para os dois, tá? Não é um caso de gênero aqui. Evidentemente que aqui, quando se coloca esse assunto, se está a pensar mais na esposa, por decorrência lógica da sociedade. Mas nós temos um problema grande. Quem vai ter que comprovar que não houve esforço mútuo para esse aumento de capital social, para esse aumento de valorização da empresa, é o empresário. E não mais a esposa, o cônjuge ou a companheira, no sentido de comprovar que o seu esforço mútuo ajudou a valorização da empresa. Então vejo que isso é um assunto muito importante, vai dar muito o que falar ainda, e é uma das principais mudanças do novo Código Civil, talvez a mais polêmica, como eu já disse, e que eu discordo veementemente disso aqui, porque eu acho que o direito ele tem que vir em consonância com a sociedade, em consonância com as normas e com os costumes, mas pensando nas consequências disso. Isso aqui, meus amigos, eu já estou vendo, infelizmente, eu digo infelizmente, porque como eu sempre digo aqui no nosso escritório, o inimigo em comum é a injustiça, não é gênero nenhum, não é homem, mulher, é quem estiver passando por um problema, este será o nosso patrocinado. E nós já estamos vendo um movimento muito triste, principalmente partindo do empresário, evidentemente, que é o homem, de ocultação patrimonial, de dilapidação patrimonial antes da entrada em vigor do novo código. Então, tudo aquilo que se buscou combater, que a gente busca combater aqui no dia a dia, que é a fraude à partilha, que é a ocultação patrimonial, que é a confusão patrimonial, que é essa dilapidação patrimonial falsa, né, fraudulenta, evidentemente, essa simulação de dilapidação patrimonial para fraudar a partilha de bens, eventual partilha de bens, ela vem sendo acelerada e impulsionada por um artigo de lei previsto no Código Civil novo, que se entrar em vigor, coloca em flagrante, vamos dizer assim, eminente prejuízo no caso de um eventual divórcio. Então, no meu entendimento, modesto entendimento até agora, mas profundo, porque fiz análise profunda disso, esse tiro aqui saiu pela culatra.
E veja que foi nas menores das boas intenções que se foi colocado esse dispositivo aqui, mas é um tiro que está saindo pela culatra. Então, meus amigos, ainda há tempo de ser revisto este artigo. Pugno pelo compartilhamento deste vídeo para que chegue no Senado, para que chegue na Câmara dos Deputados, para que chegue nos doutrinadores. Eu sei que sou um mero advogado aqui do Rio Grande do Sul, mas o compartilhamento de vocês é importante para que essa notícia chegue até lá. E a gente tem sim grandes elementos para combate da fraude a partilha. Não é porque isso aqui não vai ser aprovado que a gente não tem elementos para combater eventualmente as circunstâncias de injustiças que o cônjuge ou o companheiro possa cometer com a utilização da interposta pessoa jurídica para fraudar a partilha, para blindar o patrimônio pessoa física jogando na pessoa jurídica. Isso nós temos elementos para isso e o Código Civil novo vem trazendo bons elementos para isso. Isso foi um grande avanço. Mas esse dispositivo aqui, ele é um tiro no pé, ele sai pela culatra, infelizmente. Meus amigos, nosso vídeo ficou um pouco prolongado, mas gostaria de ter feito mesmo essa conversa aqui mais ampla, mais aberta. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido de grande valia para vocês, operadores do direito. E se ficou qualquer dúvida, vamos deixar nos comentários aqui, vamos prolongar esse debate, que ele é muito importante. Fico à disposição de vocês, sempre que possível, respondo os comentários em tempo breve, e tendo qualquer dúvida, sendo necessário qualquer auxílio jurídico, qualquer circunstância concreta de análise de caso de vocês, entre em contato pelas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp do escritório. Um forte abraço, meus amigos, e até o próximo vídeo.